Olá, abençoados, graça e paz. Mais uma vez aqui reunido como igreja através desse canal Haroldo Lira CE. Bem-vindos sejam todos, graça e paz. Pedindo que você se inscreva aí no canal, dá o like, compartilhe a mensagem para que outras pessoas venham a ter o entendimento da obra de Deus. E amados, dando continuidade aqui às nossas pregações, da qual nós iniciamos aqui ontem e que tem como tema as verdades de Deus que o pastor transformou em mentira. E eu vou dar continuidade hoje, né? Li para vocês da última vez Jeremias 31 até o 34, te explicando que essa aliança e que as alianças nunca foi para nós e que foi somente para eles, para os judeus, e que não foi nem para os gentios daquela geração, porque eles não precisaram de aliança, e que a segunda aliança veio para pôr fim à segunda e para justificar os judeus e para revelar a Paulo o mistério que estava oculto de todas as gerações, e que através da pregação de Paulo, os gentios daquela geração, os gentios do tempo deles, foram aproximados de Deus através do entendimento. Então, abençoado, vou ler para vocês aqui Atos 10:15. Lembrando para vocês que o entendimento, a leitura da Bíblia é somente para o teu entendimento. Não é para você aplicar nada. Não é para você fazer nada além de crer nas obras de Deus. Mais nada. Entende, abençoado? Então, olha, aqui em Atos 10:15, Jesus levando ao conhecimento a Pedro de que os gentios eles já estavam justificados e que eles já eram puros. Então ele levou a mensagem para Pedro, dizendo aqui no versículo 15: segunda vez a voz lhe falou, ao que Deus purificou, não lhe considerem comum, não lhe considerem impuro. Então, na verdade, os gentios, eles não precisaram de aliança para eles serem justificados. Os antigos, Isaías e todos aqueles que morreram e que não existia nem Bíblia, todos eles foram justificados pela fé. Entende, abençoado? E que quem dizia que os judeus era impuro e que a carne dos animais era impura era a lei. Entende? Então, o importante é você entender que a obra de Deus foi feita em 7 dias e que Deus, por sua vontade, ele guardou para ele somente a revelação da graça. Ou seja, todas as alianças, a primeira e a segunda, se refere somente aos judeus que estavam aguardando. Entende, abençoado? Eles estavam aguardando. Estavam aguardando o Filho do Homem para serem justificados. Então,
Como eu já disse para vocês, né? Os gentios daquela geração, eles não necessitavam de aliança, né? Eles não foi necessário eles entrarem em aliança, porque só quem foi necessário entrar numa segunda aliança foi os judeus, que anularam a primeira, e que ele instituiu a segunda para acabar com a primeira, né, e justificar eles. E que os gentios eles já estavam justificados, eles já estavam purificados, mas que esse mistério estava oculto, e que foi levantado Paulo para dizer que o mistério que estava oculto de todas as gerações é que Cristo já estava neles. Cristo em nós é a esperança da glória. Nós aqui não é nós de hoje. Nós aqui é Paulo falando com ele, falando com os gentios e se incluindo. Por isso que Paulo diz nós. Cristo em nós é a esperança da glória. Por que esperança? Porque eles estavam antes do ano 70 DC. E nós não temos mais esperança de nada. Nós estamos depois de 70 DC, então nós não temos mais esperança. Nós já nascemos com ele. Já nascemos com Cristo em nós. Então, abençoado, olha, Efésios 4:17 e 19, Paulo ainda falando com eles lá, e Paulo aqui, na verdade, está falando com os judeus e com os gentios, e ele diz assim, olha, 17, isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecido de entendimento, alheio à vida de Deus, por causa da ignorância em que vives, pela dureza do seu coração. Então, né, Paulo aqui está falando com eles lá, com os gentios da geração dele, de Paulo, e também está falando com os judeus, e ele está dizendo para que eles não andassem conforme os gentios que ainda estavam na ignorância. E na ignorância de quê, Lira? Do entendimento. No entendimento, porque Paulo ainda não tinha revelado a graça para eles. Então, eles viviam na ignorância. Eles viviam separados de Deus. Por não ser o povo de Deus incluído na aliança, e eles tinham que ter o entendimento. Entende, abençoado? Então, olha, Efésios 4:17, isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecido de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vive, pela dureza do seu coração, do seu entendimento. Então, aqui em Efésios 2:17 e 18, Paulo ainda falando com eles, lembrando que a Bíblia, nada você pode botar para o futuro, né, abençoado? Porque se você for botar a Bíblia para o futuro, você cria uma religião como existe as que estão aí fora, criado por esses camólogos, e que eles criam a religião e botam tudo para o futuro, um futuro incerto, e que você fica a esperar aquilo que já aconteceu. Então,
A Bíblia, ela não foi escrita para nós exatamente porque nós não existia. E que foi escrita para eles lá que existiam naquela geração. E para que tu tá lendo, Lira? Para ter entendimento. Exatamente para ter entendimento que não foi escrita para nós. Entende, abençoado? E entender que quando nós nascemos, nós já nascemos depois de tudo consumado. Então, nós não precisamos de aliança, nós não precisamos de nada. Essa carta aqui, ela está escrita no nosso entendimento, está escrita no nosso coração. Entendeu, abençoado? Então, olha, Efésios 2,17. E vindo, evangelizou paz a vós outros, que estava longe, e paz também aos que estavam perto. Então, Paulo está falando aqui de quem? De mim? De você? Não, abençoado. Paulo aqui está falando dos que estavam longe. Quem era que estava longe? Nós nunca estivemos longe de Deus. Por quê? Porque nós somos depois do 70 DC. Nós somos depois de tudo consumado. Então, quando nós nascemos, nós já nascemos com Deus. Nós nunca estivemos longe. E eles, Paulo se refere aqui ao gentio. Ao gentio daquela geração, né? Ao gentio daquela geração que Deus não deu esse privilégio para eles, para se manifestar a eles. E ele se manifestou somente aos judeus, aos hebreus. Então, Paulo está revelando a eles aqui que ele veio e evangelizou aos judeus e aos gentios. Entende, abençoado? Olha, e vindo evangelizou paz a vós outros, que estava longe, o gentio daquela geração. Lembrando que nós não somos gentio, nós nunca fomos gentio. Por quê? Porque quando nós nascemos, como nós somos depois do 70 DC, depois de tudo feito, né? Não existia mais gentio, não existia mais judeus, não existia mais nem homem e nem mulher. Existia o que? A Israel celestial. Entende, abençoado? E que gentios dessa geração foram aqueles que não faziam parte da lei de Moisés. Esses eram os gentios. Então, olha, Efésios 2,17. E vindo evangelizou paz a vós outros, que estava longe, e paz também aos que estavam perto. 18. Porque por ele, ambos quem? O gentio daquela geração e os judeus daquela geração. Porque por eles, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Então, a condição do Filho de Deus, né, ter acesso ao Pai, não tem nada a ver com essa macumba que se prega aí fora, né? Mandando tu se batizar, mandando tu dar dízimo, mandando tu pegar envelope, mandando tu passar por uma porta de madeira, mandando tu esperar Jesus. Não tem nada a ver. Olha, para eles lá, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Paulo está dizendo aqui, porque por ele ambos quem? Os judeus e os gentios daquela geração que existia. E quando Paulo diz assim, temos acesso ao Pai em um Espírito, quando Paulo diz temos, Paulo acaba de se incluir. Então, você não pode botar nada disso aqui para o futuro, senão você vai ter que ressuscitar Paulo, abençoado. Tu vai ter que ressuscitar o autor da carta e trazer ele para o futuro, vivinho. Entendeu? Enrolão. Então, olha, continuando aqui, olha, Gálatas 1. Mostrando para vocês, né? Mostrando para vocês que nada da Bíblia
Nada da Bíblia é para aplicar em você. Nada da Bíblia é para você querer fazer. Entende, abençoado? Nada, nada, nada. E não é para você botar nada para o futuro. Entendeu, abençoado? É para você ler somente para ter entendimento. É só para você ter entendimento, abençoado. Que quando tu nasceu, tu já nasceu com tudo. Essas cartas aqui não é para mim, não é para tu. Todas essas cartas aqui tem um emitente, abençoado. E o destinatário, tem o emitente que é Paulo e os destinatários. Não tem nada a ver comigo e nem contigo. Mais uma vez, o Brasil foi descoberto em 1500. E a escatologia, a Bíblia, se consumou no ano 70, abençoado. Não pode botar nada para o futuro. Senão tu vai roubar. Tu vai criar uma religião para enganar as pessoas. Então, olha, Gálatas 11:12. Gálatas 11:12. Diz assim, olha. Faço-vos, porém, saber, irmãos. Paulo falando com os Gálatas, tá? Não está falando comigo. Não está falando com você. Isso daqui não é para nós, abençoado. Nós não existia, mais uma vez. É para você ler para ter entendimento. Entendeu, abençoado? Gálatas 1:11. Faço-vos, porém, saber, irmãos. Olha, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Porque eu o recebi, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Deus. Então, né, Paulo está dizendo aqui, não para mim, nem para tu, está falando com os Gálatas, dizendo que o evangelho que ele prega, que Paulo prega, as suas 14 cartas, ele está dizendo que ele não recebeu de homem algum. Como vocês evangélicos, vocês só aceitam doutrina de homens. Vocês só aceitam igreja de homem. Você não quer entender que você é a igreja, que você é o templo, que você é a morada de Deus. E o que os homens mandam fazer? Transforma a verdade de Deus em mentira, bota para o futuro e manda tu esperar tudo aquilo que já aconteceu. E o que acontece com nós, Lira? Vocês morrem sem ter o entendimento de Deus, abençoado. Entendeu? Por causa da ignorância em que vocês vivem. Por causa da dureza do teu coração. Que a palavra está na tua boca, está no teu coração. Tu diz que é mentira. Então, Paulo está falando com ele lá. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo os homens. Ou seja, Paulo está dizendo, olha, o evangelho que eu recebi, não é pão com suco, não é copo d'água, não é subir monte, não é descer monte, não é pegar envelope, não é fazer campanha, não é chamar Deus de mentiroso, abençoado, como vocês evangélicos faz, e vocês católicos. Vocês servem a criatura no lugar do Criador. Vocês servem os templos de parede, em vez de servir a Deus somente, no espírito e em verdade. Vocês não querem. Então Paulo diz, porque eu não recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. 13. Aliás, é só até o 12. Gálatas 1:15-16. Olha, quando porém, falando com eles ainda, viu, abençoado? Não é falando contigo. Quando porém ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove. Falando de quem? Falando de Deus. Paulo foi escolhido por Deus, né? Desde antes da fundação do mundo, como escolheu nós também, só que Paulo ele tinha uma missão.
ele veio ao mundo com uma missão. Era um espírito revestido de carne. Entendeu, abençoado? Para que o mistério que estava oculto, que Deus quis ocultar de todas as gerações até de Paulo, ele revelasse a Paulo. Entende, abençoado? Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove, 16, ora, revelar seu filho em mim. Então, o Filho de Deus, né, foi revelado a Paulo. Entende, abençoado? O ressuscitado. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, me chamou pela sua graça, aprove, revelar seu filho a mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem sentença, não consultei carne e sangue. Ou seja, o que é lira não consultar carne e sangue? É não consultar homem, pessoal. Paulo consultou o Espírito. Entende? Então, Hebreus 9, 11, 18. Já vou terminar. Olha. Hebreus 9, 11. Olha. Quando, porém, veio Cristo, aqui Paulo está pregando aos hebreus, aos judeus, né? E ele está revelando a eles, não a mim, não a tu. Nós lemos para ter entendimento que quando nós nascemos, né? Quando nós nascemos com ele. Nós já nascemos com Cristo. E eles estavam aguardando, abençoado. Todos eles, do ano 70 para trás, todos eles estavam aguardando a volta do Filho do Homem. Para quê? Para a glorificação do seu corpo, dos que dormiam e dos que estavam vivos. Espiritual, abençoado. É espiritual. Olha, quando, porém, veio Cristo, como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. Então Paulo está dizendo lá para ele, lá para o judeu, né? Que quando Cristo veio, ele acabou com o ministério de condenação e morte, que ele acabou com o sumo sacerdote humano, e que daí para frente é adorar a Deus somente em espírito e verdade. E o cão guloso, ele perdeu definitivamente, né, o chamado emprego deles. Então, do ano 70 descer para frente, não existe mais sacerdote, não existe mais, não existe nenhuma macumba dessa que existe aí. Esse negócio de pastor, esse negócio de bispo, esse negócio de bispa, de apóstolo, nada disso existe mais, abençoado. Tudo isso daí agora é Cristo. Agora não, do ano 70 para frente. Entende? Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote, olha, dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mão, quer dizer, não desta criação, da criação deles lá, do tempo deles. Acabou o sumo sacerdote, acabou, é só Cristo, abençoado. 12. Não por meio de sangue de bodes e de bezerro, mas pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos, uma vez por toda, tendo obtido a eterna redenção. Então, os judeus, né? Os judeus, eles estavam aguardando a volta do Filho do Homem,
para a remissão dos pecados e para a eterna redenção. Somente eles, abençoado. E nós não existia. Isso daqui não tem nada a ver com nós. Isso aqui não foi escrito para nós. E para que tu tá lendo, Lira? De novo, eu tô lendo para ter entendimento que quando eu nasci, tudo isso daqui já estava consumado. E que eu já nasci com tudo. Para viver só por fé. Entendeu, abençoado? Que tudo já se consumou. Que tudo já aconteceu. Não é para botar para o futuro de novo. No 13 ele diz, olha, portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergido sobre os contaminados, falando da lei de Moisés, entendeu, abençoado? Da qual ele cumpriu e aboliu, os santifico quanto à purificação da carne, falando de quê? Falando da lei de Moisés, do qual a purificação, a oblações com água, se referia somente à carne, entende? Ao homem exterior. 14. Muito mais o sangue de Cristo, aqui ele está fazendo uma comparação, abençoado, com o que era da carne e agora o que aqui é do Espírito. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu, sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Então, quando ele fala para o judeu lá, né, que Deus ele foi oferecido a Deus, então Deus, né, Jesus de Nazaré, ele era o Cordeiro, e era o Cordeiro purificado, era o Cordeiro sem mácula, sem mancha. Por isso que João Batista pegou o Cordeiro e lavou até as entranhas. Por quê? Porque João Batista ele veio endireitar o caminho do Senhor, que o teu pastor transformou isso em batismo em água. Entendeu, abençoado? Então, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará, olha, a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Então, você tem que ter consciência, né? Pela leitura disso daqui e pelo entendimento do Espírito Santo que já habita em você, né? Que é para você ter consciência de que tudo na lei, né? De que tudo aquilo que era palpável, tangível, tudo aquilo que era relativo a somente a carne, né? Isso passou a ser obras mortas e que nós temos que purificar a nossa consciência de essas obras, entende? Que nunca foi para nós e que a Bíblia também nunca foi para nós, abençoado. É para você ler para ter o entendimento que quando tu nasceu, tu já nasceu com a consciência de obras mortas e que é para tu adorar a Deus somente em espírito, em verdade, né? Crendo nas suas obras. Não é para tu ter nada e não é para botar nada para o futuro. É isso. Então, olha, no 15 ele diz: por isso mesmo, ele, Cristo, é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Então, olha, presta atenção, abençoado, que isso daqui é o entendimento só. Olha, quando ele diz assim, ó, por isso mesmo ele é o mediador da nova aliança. Então, como eu já li para vocês lá em Jeremias 31 ao 34, né? A segunda aliança, a nova aliança, foi feito para quem? Para mim, para tu? Não. Nós não existia. E foi feito para quem, Lira? Só para os judeus. A primeira aliança foi feita somente para os judeus, porque os judeus, eles anularam a primeira aliança. Então, ele está dizendo aqui, ó, por isso mesmo ele é
o mediador da nova aliança. Qual é a nova aliança? A segunda aliança. Para quem? A fim de que intervindo a morte de quem? Do testador. E quem era o testador? Jesus, abençoado. É a morte para a remissão, ó, das transgressões. Então, mais uma vez, né? Isso daqui jamais poderia ser para nós. Por quê? Nós não conhecemos transgressões. A transgressão do qual ele está falando aqui, Paulo, se refere à transgressão da lei de Moisés. Lira, o que é a transgressão? A transgressão é o não cumprimento, abençoado. Os judeus, eles não conseguiram cumprir a lei de Moisés, porque eram 613, e quem tropeçava num era culpado de todo. Então eles faziam 10, faziam 20, faziam 30 e tropeçava num. Pronto, era culpado de todo. Começava de novo, do zero. Então nunca eles conseguiram. Então Deus, ele foi o mediador de uma nova aliança, exatamente por isso, porque eles se tornaram transgressor. Entende, abençoado? E que essa segunda aliança veio para justificar. Essa segunda aliança veio para pôr fim à primeira aliança e para justificar eles, os judeus, somente. Por quê? Porque eles eram transgressor. Então, Deus fez uma nova aliança para remir eles do pecado. E segundo está escrito, Deus, ele não lembra mais do pecado deles, da transgressão da lei. Entende, abençoado? E nós quando nós nascemos, já nascemos depois de tudo feito. Não existia mais transgressão, não existia mais nada disso, além de nós não ser judeu. Entendeu, abençoado? Então nós já nascemos perfeito. Nós quem? Os espíritos. Espírito revestido de carne, abençoado. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões. De quem? Deles, que havia sobre a primeira aliança. Então, a primeira aliança havia uma transgressão. E qual era a transgressão? Da lei. Recebam a promessa da eterna herança. Olha, quem que eu receber a remissão das transgressões e eu receber a eterna herança? Quem? Aqueles que têm sido chamados. E quem é que foram chamados? Somente os judeus, abençoados. Só os judeus. Olha, Deus não deu o privilégio a ninguém de ser escolhido por ele, né? Primeiramente, os judeus. Então, somente eles. E no 17, até o 18, ele diz, aliás, no 16 ele diz, porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Então, ele, né? Ele que era o testador da primeira aliança, então se foi necessário, né, que ele morresse para esse testamento ser confirmado. Olha, pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Então, na verdade, a primeira aliança, né, ela se cumpriu com a morte do testador, Jesus de Nazaré. 17. Pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Então se fez necessária a morte dele para que a primeira aliança fosse cumprida, fosse válida. Entende, abençoado? Para que
para se iniciar uma nova aliança, para se iniciar o ministério do Espírito. Adorar a Deus somente em espírito e verdade, mais nada. Nada para homem, abençoado. O que está aí fora é um engano, entendeu? O que está aí fora são doutrinas de homem, entendeu? O que está aí fora é fraude, só fraude, abençoado. Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Então, vou parar por aqui, né? Vou parar por aqui, explicando para vocês que você tem que ler a Bíblia somente para ter o entendimento de que quando você nasceu, já nasceu com tudo, e que não é para você botar nada para o futuro. Nada, nada. Olha, eu vou terminando aqui, eu vou ler para vocês aqui uma coisa. Hebreus 8, olha. Deixa eu ver aqui. Hebreus 8:10 eu vou ler para tu aqui, mostrando para vocês a verdade de Deus, que esses cães transformaram em mentira e que criaram igreja de parede e doutrina de homem somente para roubar, para assaltar e para te enganar, entendeu, abençoado? E pegando as verdades de Deus e transformando em mentira. Olha, Hebreus 8:10, ó, vou terminar aqui, tá? Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Então, olha, você tá vendo aqui, né? Que aqui não tá falando comigo e não tá falando contigo. Tá falando com quem, líder? Só com a casa de Israel. Só com os judeus, abençoados. Nós não podemos pegar a Bíblia, ler e dizer uma coisa que não está escrito. Aqui nós pregamos a verdade, abençoado. A verdade que vocês não aceitam. Olha, Hebreus 8:10. Porque esta é a aliança, falando com os judeus lá, falando com os hebreus. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Olha, na sua mente imprimirei as minhas leis, falando de quê? Aqui está falando do ministério do Espírito, dizendo que não é mais da lei de Moisés. E dizendo que essa nova aliança, ele faria somente com eles lá, e que ele imprimiria as suas leis na mente e no coração, no entendimento. E nós, Lira? Nós, isso aqui não é para nós. Isso daqui não é para nós, abençoado. É para você ler que isso daqui foi para eles e que não foi para nós, porque nós não existia. E que quando nós nascemos, né? Nós já nascemos com tudo isso. Entendeu, abençoado? Essa lei de Cristo, ela está escrita na nossa mente, no nosso coração. O fazer o bem ou o mal, né? Esse entendimento já está em você, abençoado. Já está imprimido no seu coração. Se você fizer o mal, você não pode botar a culpa para Deus. Entende, abençoado? Porque o cara mata e diz que foi o diabo do cão guloso. Não foi o diabo, cãozinho, foi a tua carne. E tu tem que assumir. Entendeu? Porque o diabo do pastor não existe. O diabo do pastor são armadilhas para te pegar, são arapuca. Entendeu? Então, olha. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as escreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Deixa eu te explicar uma coisa aqui. Tu vê, olha. Tu vê que você não pode botar nada para o futuro, abençoado. Por quê? Porque, olha, aqui está tudo para o futuro. Só que esse futuro aqui tem data. Qual seria a data, Lira? O ano 70. Naquele século, naquela geração. Mateus 24:34.
tudo não passará desta geração, a geração deles, que para nós hoje é passado, foi aquela, já está com mais de 2000 anos, que o teu ladrão bota para o futuro, para te roubar, para te enganar. Então, como que você não pode botar isso daqui mais para o futuro? Porque já aconteceu, abençoado. E se tu botar para o futuro, né? Você vai estar aguardando uma coisa que já aconteceu, não vai mais acontecer. E você vai criar doutrina de homem, tu vai criar religião para roubar. Olha, vê como é tudo para o futuro, ó. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias. Falando com os judeus. Que depois daqueles dias seria qual? Depois da consumação da primeira. Ele ia fazer uma nova aliança com eles. Porque eles se tornaram transgressores. Então, se isso daqui é para o futuro, então ele ainda não fez a nova aliança. Entende, abençoado? E esse povo aqui, todinho, da geração dele, morreram tudo sem Deus. Entende? Tá entendendo, abençoado? Tu não pode botar para o futuro. Olha, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Olha, na sua mente imprimirei as minhas leis. Então ele ainda não imprimiu. Então nós não estamos no ministério do Espírito. Jesus de Nazaré está vivinho, abençoado, lá. Se botar isso aqui para o futuro. Também sobre o seu coração, sobre o seu entendimento, as escreverei. Olha, e eu serei o seu Deus. Serei, é passado, é presente ou é futuro? Teólogo, doutor não sabe de nada. É passado, aliás, é futuro, serei. Mas qual é o futuro, cãozinho? Tu não sabe. Mateus 24, 34. Daniel 9, 24. Aquela geração, aquele século que se consumou no ano 70, cãozinho. Então tu não pode botar nada pro futuro, senão tá todo mundo sem Deus, abençoado. Esse povo aqui morreu sem Deus. Vai botar pro futuro, qual futuro? O futuro do cãozinho, do teólogo, não tem. Não tem data. Então, também sobre o seu coração as escreverei e eu serei. Serei por quê? Porque eles estavam aguardando, estavam esperando. Eles lá, não nós, abençoado. Quando nós nascemos, não serei mais, nós já nascemos com ele. Como ele sendo o nosso Deus e nós sendo o povo dele. Nós quem? Os espíritos. Os espíritos revestidos de carne. E nós vamos para o cemitério, para o inferno. Entendeu, abençoado? Sobre o seu coração as escreverei e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Entendeu? Quando foi que isso daqui se consumou? No ano 70, em que eles lá que existiam, o abençoado enganador, quando eles passaram a ser morada do Espírito Santo, eles passaram a ser morada de Deus. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Entendeu, abençoado? Eu andarei neles. Ele anda em nós, abençoado. E nós, Lira, quando nós nascemos, nós já nascemos com tudo, abençoado. Nós não precisamos esperar. Nós não precisamos de esperar nada. Nós não precisamos de aliança. Deus não fez aliança com nós, abençoado. Por quê? Porque a primeira e a segunda aliança foi feito com aquelas pessoas que existiam naquela geração, que estavam aguardando. Entendeu, inteligente? Então, abençoado, vou parar aqui, pedindo que você se inscreva aí no canal, dá o like, compartilha a mensagem, para que outras pessoas venham ter o entendimento. Graça e paz.